Lá no livro de Mateus, no capítulo 6. Eu não sei, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Nós não conseguimos surpreender Deus, tá? Nenhum ser humano consegue surpreender Deus. Nada do que você fizer na sua vida vai surpreender Deus. Se você pensa que faz algo que vai tocar o coração de Deus, não vai. Esses louvores que a gente ouve assim, vou tocar o coração de Deus, porque a gente vai fazer... Deus não se entristece, Deus não chora, Deus não se alegra, Deus não se comove, Deus não sente dor, Deus não sente tristeza. Isso geralmente é uma linguagem antropomórfica, que é uma forma do ser humano querer aplicar a emoção dele em Deus. Quando você vai ouvir pessoas falando assim, irmão, levanta sua mão para você tocar o coração de Deus, dobra o seu joelho nessa noite que você vai comover e vai mudar o coração de Deus. A Bíblia fala que Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então nada que o ser humano faz mexe com o coração de Deus. Se você fizer algo contra mim, eu vou ficar choroso, eu vou fazer beicinho, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar irado. Eu tenho emoções. Deus não tem alma. Eu tenho o centro das minhas emoções. Então, nada que a gente faz na nossa vida como cristão vai mudar os planos que Deus já estabeleceu. Se Deus já decidiu que você vai viver assim, até chegar no dia de você ir para a glória, você vai viver assim, quer você queira ou não. Se Deus já predestinou que você vai ter que passar por isso, você vai passar, quer você queira ou não. Nada do que você faça vai mudar o plano de Deus. Nada do que você faça vai fazer com que Deus olhe assim, tadinho do meu filho, tadinho da minha filha, eu não vou deixar ele passar por isso, ou eu não vou deixar com que ele venha isso, não. Mas foi falado aqui nessa noite algo muito interessante, sabedoria. E sabedoria não é algo que se adquire na faculdade. Sabedoria não é algo que se adquire nos livros de filosofia. Sabedoria é um dom, é uma bênção que Deus dá para nós. E aí a gente começa a exercer aquilo. Quando eu cheguei aqui no culto, eu sou assim, uma pessoa muito ativa. Eu não tenho muita paciência com algumas coisas. Mas Deus mostrou aqui para mim nessa noite que as coisas não andam do jeito que a gente quer que anda, mas do jeito que Ele quer que ande. Amém? Não sei se vocês prestaram atenção, porque nós queremos que as coisas sejam muito regradas muitas vezes. Mas as coisas nem sempre são do jeito que a gente quer, mas do jeito que Deus já colocou que deveria ser. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente acha que o que a gente faz vai mudar aquilo que Deus já colocou para nós, mas não vai. E existe um versículo bíblico aqui que eu achei interessante partilhar com vocês nessa noite. É Mateus, capítulo 6, no verso 22 e 23. Não é a mensagem, mas é interessante esse versículo. Fala assim, olha, a candeia do corpo, Mateus, capítulo 6, do verso 22 ao 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Esse versículo ele é interessante que, irmão, se você tiver com o olho ruim, tudo para você vai ser ruim. Se você tiver com a mente ruim, tudo para você vai ser ruim. Se você tiver com um problema espiritual, tudo que fizer vai ser ruim. Nada do que vai ser feito vai ser bom. Então, quando começou na hora do culto, eu percebi que o som não estava legal, o microfone não estava funcionando. A gente precisa ter discernimento espiritual e sabedoria, que eu acho bom que essa igreja tenha. Mas eu quero dizer para mim, porque eu fico assim, Senhor, eu não queria que fosse dessa forma. Mas se eu estiver com os meus olhos puros e com a minha mente pura, eu vou poder conseguir enxergar que o que está acontecendo é algo que Deus está querendo me ensinar. Deus quer nos ensinar a todo momento e a toda hora. Você não surpreende Deus, mas Deus te surpreende. A sua oração não muda o plano de Deus, mas o que Deus estabeleceu por você vai ser alcançado. Então, aprendam isso. Nós não conseguimos mudar o que Deus já estabeleceu. Porque nada que a gente faça vai tocar o coração de Deus de forma sobrenatural, como Ele toca na nossa vida. Se eu tiver com os meus olhos puros e com a minha mente pura,
Se eu me deparar diante de uma situação desconfortável, eu vou tirar um proveito muito importante dela. E eu tirei um proveito muito importante, porque os 2 louvores que foram tocados aqui não estavam no script, mas foram os 2 louvores mais bonitos que eu ouvi essa semana, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí eu queria te perguntar uma coisa, volta ali antes de entrar aqui, volta do título da mensagem, eu queria te perguntar uma coisa. Volta ali, não deixe ninguém ver não. Você está preparado? Vocês estão preparados? Perguntar alto assim, né? Eu não sei se eu estou preparado, mas pensa nisso aqui. Não tem título, né? Não sei se vocês viram. Geralmente a gente coloca o título, né? Venha lá receber a vitória, a unção que desce do trono da graça de Deus. Mas hoje não tem. É uma pergunta. Vocês estão preparados? Pode acender a luz. Por que eu fiz essa pergunta? Porque nós estamos nos preparando para um evento muito importante daqui a 2, 3 domingos. Muitos de vocês estão preparados para um evento que vai acontecer daqui uma semana. Muitos aí estão preparando ou estão ansiosos para algo que vai acontecer. Mas será que nós estamos preparados para algo que vai acontecer na nossa vida, que é a coisa mais importante do mundo? O que é mais importante do mundo para você? O que é a prioridade na sua vida hoje? Não precisa falar, mas eu queria, hoje à noite, eu quero te levar a pensar. Não vou usar a filosofia, mas eu quero usar a Bíblia para levar você nessa noite de hoje especial, por algum motivo muito especial, ela está sendo muito especial. O Senhor quer que você pense no que é mais importante na sua vida. Porque a Bíblia diz que o que é sabedoria do homem é loucura para Deus. Então eu já te falo, aquilo que é mais importante para você não é importante para Deus. Já saia daqui com essa nessa noite. Paulo fala que o que é sabedoria para o homem não é sabedoria para Deus. E o que é loucura para o homem é sabedoria para Deus. Então eu vou traduzir isso hermeneuticamente para você nessa noite. O teu plano é esterco diante do que Deus já tem feito. E o que você mais deseja, não, se a gente pode antropoformizar, não faz nenhuma cosquinha no dedinho mindinho de Deus. Porque o que você planeja não é importante. É importante para você, carnal. É importante para você que é homem, ser humano, né? É importante para você que gosta de ser visto pelos outros. É importante para você que não tem paciência e sabedoria com o outro. Para você é importante, mas para Deus não é. Você está preparado para o evento mais importante da sua vida? Para alguns aqui, talvez o evento mais importante foi o dia do casamento. Talvez. Para alguns aqui, talvez o dia mais importante foi quando ganhou uma bolada de dinheiro que não esperava. Talvez o dia mais importante para alguns, foi quando alguém chegou perto de você e falou que você era bonito, ou te pediu em casamento, ou te pediu em namoro. Mas eu quero dizer que o que é importante para você nunca vai ser importante para Deus. E a Bíblia fala que Deus preparou algo para a igreja dele que nenhum homem, nenhum olho jamais verá. E aí eu me pergunto, o que é tão importante assim que Deus preparou para mim que olho nenhum consegue contemplar nem ver? Se o que eu acho que é muito importante para mim não é importante para Deus. Que Deus é esse? Eu não estou entendendo isso. O que é importante, porque o que é importante para mim tem que ser importante para Deus. Então eu falo, o que é importante para você não tem um pingo de importância para Deus. Porque o que você pensa que é importante é devaneio, é vaidade, correr atrás do vento. Talvez o mais importante é o seu planejamento para o futuro, é importante para você. Mas com o simples sopro da boca do Todo-Poderoso, pode não dar certo. Talvez o mais importante é os seus estudos ou aquilo que você pretende conseguir, mas eu falo que se Deus fizer assim, no momento exato de completar aquilo que foi mais importante para você, se Ele fizer assim, não vai acontecer, e daí? Então eu pergunto, estão preparados para o evento mais importante? E qual é o evento mais importante que vai acontecer na sua vida? Abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 11 e versículo 16. Hoje não é uma mensagem expositiva, é uma mensagem textual. Você vai aprender a manusear a sua Bíblia. Sabe qual é a coisa mais importante
o evento mais importante da vida da igreja? Antes de ler, olhem para mim. Sabe qual é o evento? Não coloque agora. Mas sabe qual é o evento mais importante? Nós vamos ler o versículo. Depois que eu ler o versículo, eu vou perguntar para vocês. Diz assim, Apocalipse, capítulo 19, do verso 11 ao verso 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos do céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma espada, uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo, e o que pisar o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso, e no manto da sua coxa tem escrito o seu nome. Que nome está escrito aí? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que nós estamos falando? Vocês conseguem entender do evento que nós estamos falando, lendo esses versículos? Estamos falando da segunda vinda de Cristo. O evento mais importante que vai ocorrer na vida da igreja. Esse sim é o mais importante e o que deve ter um valor inestimável pela nossa vida. O texto que nós acabamos de ler de Apocalipse, capítulo 11, no verso 16, é um dos textos mais bonitos da Bíblia e um dos textos mais claros quando se fala da volta de Cristo. Porque aqui o texto está descrevendo o que João viu no momento em que Jesus estava voltando. Nós não sabemos, nós vamos ver, não sabemos o dia nem a hora. Mas ele fala, ele viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então, você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Já imaginou se Jesus estivesse voltando agora, nesse exato momento, a trombeta estivesse sendo soada, os anjos do céu estivessem um atrás do outro, e aquele alarido no céu, será que nós estaríamos preparados? Será que nós iríamos entrar na arca? Será que iríamos ser pegos de surpresa? Aconteceu algo aqui impressionante no início. Eu estava planejando antes da mensagem, pedir ao irmão do som que colocasse um trovão, para todo mundo levar aquele susto. Porque quando Jesus voltar vai ser mais ou menos assim. Vai pegar muita gente de surpresa. E vai ser um evento que a gente não espera. Lembra na hora que o som não estava saindo, de repente saiu aquele som? Eu vi que todo mundo mexeu na cadeira, ninguém ficou perto. Ninguém ficou sentado. É algo que vai nos pegar de surpresa. Você está preparado? Se a gente estivesse preparado para o barulho que ia sair, ninguém iria mexer. Todo mundo ia ficar de boa, tranquilo, né? Mas de repente veio aquele som, fez aquele barulhão e ninguém se conformou e já foi logo aquela mensagem para o cérebro e a gente já ficou atento. Alguma coisa está errada. Alguma coisa aconteceu. Quando Jesus voltar, vai acontecer mais ou menos isso aí. Coloca para mim o slide agora, já pode pular direto para o segundo. E tão importante como será a vinda de Cristo é conhecer o tempo desse evento e o que fazer enquanto esperamos quanto igreja. Presta atenção. Tão importante como será a segunda vinda de Cristo é conhecer o tempo. Tão importante como será a segunda vinda é conhecer o tempo desse evento e o que fazermos enquanto esperar. Bom, o que eu preciso fazer como igreja para poder esperar? Vocês estão conseguindo enxergar ali? Está difícil, né? O que eu preciso fazer como igreja? Pode deixar assim que eu consigo ver aqui. O que eu preciso fazer como igreja para poder esperar a volta de Cristo? Olha só, Jesus prometeu aos seus discípulos que ele regressaria de novo. João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tornarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Estamos preparados? Será que essa palavra ela pode entrar no nosso coração e fazer o efeito que ela necessariamente deva fazer? Quando Jesus fala para os discípulos dele: olha, vocês não ficam com o coração de vocês perturbados. Porque os discípulos estavam tendo uma experiência que nós não tivemos. Os discípulos puderam ver Jesus, puderam tocar em Jesus. Sabe qual é aquela sensação? Deve ter sido uma sensação muito boa. Os discípulos puderam ver Jesus, caminharam com ele, andaram com ele, cearam com ele. O Mestre, gente, Deus, Jesus, o Salvador, estava no meio deles. E de repente, Jesus começa a lançar homeopaticamente algumas coisas que iriam acontecer. E João aqui no capítulo 14, Jesus vendo como que eles estavam perturbados, pensando o que iria acontecer quando Jesus não estivesse mais perto deles. Jesus vai falar: não fiquem com o coração de vocês ansiosos, não, perturbado. Não deixe que o inimigo ou que nada perturbe vocês. Porque eu vou, mas eu estou indo preparar um lugar para vocês. A gente não consegue ver a dimensão, talvez, dessas palavras de Jesus com a mentalidade carnal. Mas com a mente espiritual eu consigo entender que Jesus estava falando para os discípulos assim: olha, o lugar que vocês estão agora é um local bom. Vocês estão na terra, que eu criei. Mas não é o local definitivo de vocês. Vocês não precisam acelerar o processo. Vocês precisam viver sim cada momento, mas eu estou indo para poder preparar um lugar para vocês. Porque aonde eu estiver, vocês também estarão. Será que essas palavras que Jesus falou para os discípulos, será que elas, de alguma forma, ela mexe com o nosso coração hoje? Porque de repente a gente está tentando correr atrás de algo, a gente está tentando promover algo e que não vai ser muito útil. Estamos deixando de fazer e de buscar aquilo que é mais importante. O mais importante é estar preparado para aquele grande e glorioso dia para onde nós vamos passar nossa eternidade. E aí eu queria usar com os irmãos somente a Bíblia nessa noite. Eu não quero falar muita coisa dos meus lábios, mas eu quero ler junto com vocês as Escrituras para que a gente possa entender. Prossegue aí, fazer um favor. A segunda vinda de Jesus Cristo é esperada, é a esperança dos crentes que Deus está no controle de todas as coisas e é fiel às promessas e profecias da sua palavra. Você acredita que Deus está no controle de todas as coisas? Eu vou perguntar, você não vai responder, mas você consegue entender que Jesus está no controle de todas as coisas? O que significa estar no controle de todas as coisas? Você tem controle sobre alguma coisa da sua vida? Tem. E quando você tem o controle sobre alguma coisa da sua vida, você não direciona aquilo para onde você quer, do jeito que você quer? Você que trabalha com confecção, por exemplo, você precisa entregar tantas peças, você não consegue num tempo determinado, controlando o seu horário, fazer aquilo? Então, quer dizer, você tem um controle. Você que tem sobre a sua vida financeira, você que sabe como gastar o seu dinheiro, enfim, você que tem deveres e afazeres para poder fazer, você não consegue controlar os seus gastos e aquilo que você quer fazer? Eu te digo uma coisa: Jesus, Deus, ele controla todas as coisas que acontecem na Terra. Para nós é difícil entender isso. Como que Deus pode controlar uma coisa se as coisas estão indo errada? De repente está indo errada do nosso ponto de vista, mas não está indo errada do ponto de vista de Deus. Porque o ponto de vista de Deus não é o ponto de vista humano. E quando se trata da segunda vinda, e quando se trata do retorno de Cristo, e quando se trata de estarmos preparados, nós precisamos entender que tudo o que está acontecendo agora, nesse exato momento, está sobre o controle de Deus. Está sobre as mãos de Deus, porque Ele consegue governar, não somente governar, mas controlar todas as coisas. Até a sua respiração nesse momento está sendo controlada por Deus. E isso é motivo de espanto para nós. Porque além de ser um espanto, é algo que a gente não quer entender, porque eu quero ter o controle absoluto sobre as minhas coisas e sobre a minha vida.
E quando eu ouço uma palavra, ou quando alguém diz que tem alguém que controla a minha vida, eu não quero aceitar. Mas o que você quer não importa quando se trata de Deus. O que nós queremos se importa quando se trata dos outros. Mas quando se importa, quando Deus está no meio, não tem muita importância o que eu quero ou o que eu penso, porque o que vale é o que Deus quer e o que Deus pensa. Então, a segunda vinda de Jesus Cristo ela é esperança. Esperança por quê? Porque hoje nós estamos vivendo num mundo que, sinceramente, como crentes, dá vontade da gente querer acelerar o processo. De falar, Senhor, volte mais rápido. E eu não sei se vocês entenderam, nesta noite, nós fizemos algo muito profético aqui na igreja que eu nunca vi até o dia de hoje. Os nossos louvores foram proféticos. Nós declaramos que o Senhor é grande. Nós declaramos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O primeiro louvor, na verdade, era como se nós já estivéssemos lá na glória eterna, revendo os nossos amigos. A gente arrepia, obviamente, porque o texto fala, revendo os amigos que um dia foram os meus irmãos. De alguma forma, aquele texto ali, ele está nos levando para algo que vai acontecer no futuro. Você vai rever todos os seus irmãos que professam a mesma fé que você, no mesmo local, fazendo a mesma coisa, que é dizendo que Deus é santo, santo, santo e justo. Então, nesta noite, de certa forma, nós já começamos a clamar pelo Maranata e, de certa forma, fizemos isso porque nós não estamos satisfeitos com o que estamos vendo. E o evento mais importante na vida da igreja não é ela ganhar dinheiro, não é ela ganhar milhares de pessoas, que isso é tarefa do Espírito Santo, mas o evento mais importante na sua vida é esperar com paciência e ter o entendimento de que Deus está no controle de todas as coisas, que nada foge ao controle dele. Passa o slide para mim, por favor. A segunda vinda de Cristo será o retorno de Cristo para cumprir as profecias. Tem muitas profecias ainda que não foram cumpridas. Em sua primeira vinda, Jesus foi um servo que sofreu. Em sua segunda vinda, Jesus será o rei conquistador. Em sua primeira vinda, Jesus aqui chegou na mais humilde das circunstâncias. Em sua segunda vinda, Jesus chegará com o exército do céu ao seu lado. Interessante que a primeira vez que Jesus veio aqui, ele veio de forma humilde. Nasceu numa manjedoura. Muitas pessoas não deram nada por conta dele. Pregou durante mais ou menos 33 anos da sua vida e muitos ali não deram a devida atenção. Mas a próxima vez que Jesus voltar, a coisa vai ser diferente. Ele veio como filho de José. E agora a Bíblia nos diz que ele vai vir como filho de Davi. Ele vai vir como aquele que vai passar a espada, aquele que vai trazer o fogo e aquele que vai separar o joio do trigo. E eu te pergunto novamente, você está preparado? O que você tem feito durante a semana, durante os dias, tem te preparado seu coração para esse grande e glorioso dia? Para esse retorno triunfal? O que você tem feito, tem deixado e demonstrado que realmente você está pronto para poder receber? Vamos ver o que a Bíblia vai falar para nós? Quais são as respostas que a Bíblia vai nos dar em relação à segunda vinda de Cristo? Passa para mim fazer um favor, Rafael. Primeiramente, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Aqui a gente já leu, né? Não? Sobre a segunda vinda de Cristo, as Escrituras nos ensinam o seguinte. Jesus prometeu aos seus discípulos que ele regressaria de novo. A gente já viu esse texto, né? Muda ele para mim, fazer um favor. Os anjos prometeram que Jesus viria de novo. Engraçado que a Bíblia fala que Jesus prometeu para os discípulos dele. Então eu quero levar você nessa noite ao entendimento de que isso vai se cumprir de uma forma que talvez nós não estamos esperando. A gente vê aqui que o próprio Jesus disse, agora nós vemos os anjos prometendo que Jesus viria. Abra sua Bíblia aí, se você não quiser abrir, pode acompanhar ali, ou deixe marcado. Atos capítulo 1, do verso 10, 11. Olha o que os anjos falam. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como o viste subir. Você está preparado? Agora uma pergunta pode
talvez você esteja fazendo nesse momento. E como é que Jesus vai voltar? Eu sei que o evento é importante. Eu sei que ele vai acontecer. Eu sei que a Escritura fala que Jesus falou para os discípulos dele, para não turbar o coração deles, porque Jesus estava indo, porque ia preparar um local para eles. Eu vi também que os próprios anjos disseram, né? Por que vocês estão olhando? Esse mesmo homem que vocês estão vendo subir, ele vai voltar, ele há de voltar. Então a vinda de Cristo não é simplesmente um mantra ou é simplesmente uma fala que as igrejas falam, não, ela é real. Para alguns ele já pode ter voltado, entre aspas, alguns já partiram, já não estão mais aqui, e nós cremos que aqueles que morreram em Cristo já estão reinando com Cristo lá no céu, ou no local, no seio de Abraão. Mas para nós que ainda estamos aqui, se Jesus estivesse voltando agora, já que estaríamos preparados? Passa para mim aí, Rafael, fazendo um favor. Eu vou aqui que fica melhor. Talvez você está fazendo uma pergunta agora, ou já se fez essa pergunta, né? Como que regressará Jesus? Como é que ele vai voltar? Como é que vai ser esse grande dia? Lucas 21, 27. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com grande poder e glória. Vai marcando, vai acompanhando aí. Então a gente viu já algumas coisas. Jesus falando, vimos a importância desse dia, vimos os anjos dando testemunho. Agora a gente vê Lucas falando como que vai ser esse regresso dele. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com grande poder e glória. E aí talvez você se faça a pergunta e a resposta está ali: quantos o verão quando ele vier? Quantos vão ver? Olha o que está escrito aí. A Bíblia diz, Apocalipse 1,7, marca aí: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Você está preparado? Que veremos e ouviremos quando ele voltar? Que veremos, ouviremos quando ele voltar? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao sair do Oriente, e se mostrará até o Ocidente. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então nós vemos aqui o testemunho bíblico, nós vemos o testemunho dos anjos, e a gente está tentando ver e entender através das Escrituras como que vai ser esse grande e glorioso dia. E aí também você pode se perguntar, a pergunta está ali: como nos preveniu Jesus para que não sejamos enganados? Passa para mim, por favor. Como nos preveniu Jesus para que não sejamos enganados sobre a sua segunda vinda? Mateus 24, 23 a 26. Quem pode ler para mim, fazer um favor? Mateus 24, 23 a 26. Depois alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acredite, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e serão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, e de antemão foi perdido. Então, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acreditei. Talvez agora você esteja fazendo uma outra pergunta que eu já até coloquei ali, que eu já imaginaria. Alguém sabe a hora exata da sua vinda? Não olhem para lá agora, mas nós aqui sabemos a hora que Jesus vai voltar? E se você não sabe, o que a Bíblia te ensina? Se você que conhece as Escrituras, o que a Bíblia ensina para você? Quando você não sabe o dia e uma hora de uma coisa, o que você tem que fazer? Hein? Ficar atento e vigiar. Vou abrir um parênteses aqui. Você sabia que quando você não tem controle sobre algo que você não sabe quando vai acontecer, você precisa estar toda hora com a sua antena ligada? Quando você tem o controle, quando você está tomando conta da situação, é fácil você planejar. Agora, quando você não tem controle sobre ela, você tem que estar sempre vigiando. Veja bem, nós temos culto todo domingo. Você falta no culto se você quiser. Todo domingo nós temos culto. O culto começa todo dia 6h30. Todo domingo. Se você não quiser vir,
Você pode não vir, porque você está no controle. Eu não vou esse domingo, eu vou no outro. Hoje eu não estou afim, hoje eu não quero. Ou eu posso mentir, eu estou com dor de cabeça, ou eu posso arrumar uma desculpa. Mas você está sob o controle da situação. Então você vem se quiser. Ou você não vem por algum motivo especial. Mas muitos não vêm simplesmente porque não querem. Detalhe, temos domingo, temos culto todo domingo. Você não precisa marcar nada para aquele dia, porque você está no controle da situação. Se eu sei que eu tenho culto no domingo, 6h30, até mais ou menos 8h30, 9 horas, então eu só marco uma coisa para aquele domingo se eu quiser. Não é? Eu estou sob o controle daquele domingo. Então, eu posso manipular se eu vou, se eu não vou. Se eu recebo um convite para domingo que vem, por exemplo, como eu sei o horário do culto, eu sei que vai ter o culto normal. Se eu recebo um convite, eu posso falar assim, eu vou aceitar o convite, porque eu não vou ir no culto hoje, porque eu sei que domingo que vem tem, então eu estou no controle. Você decide se você quer vir ou não. Mas em relação à vinda de Cristo, você não tem controle nenhum. Em relação à sua vida de forma interesse, você não tem controle nenhum, porque você não sabe o dia que você vai morrer. Você não sabe o dia que você vai ficar com uma enfermidade. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui 5 minutos, porque está fora do seu controle. Agora, quando as coisas estão sobre o nosso poder, fica fácil da gente manipular. Mas em relação à vinda de Cristo, a segunda vinda dele e a sua própria vida, você não tem como saber o que vai acontecer. E o que a Bíblia te ensina, então? O que a Bíblia fala que você deve fazer? Coloca para mim, por favor. Alguém sabe a hora exata da sua vinda? Mateus 24:36 te responde. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão ao Pai. Sabendo quão humano é adiar tudo, o que Cristo nos disse para fazer. Mateus 24:42. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. A gente tem mania de adiar tudo, né? Nós não sabemos o dia e nem a hora desse acontecimento. Aí agora a Bíblia nos fala assim também. Lucas capítulo 21, verso 34 e 36. Olhai por nós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. E aquele dia vos sobrevenha por improviso como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam sobre a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Primeiro ponto. Então agora você já aprendeu, ou se você já sabia, vai botar em prática, que para esperar aquele grande e glorioso dia que você não sabe, porque não está no seu controle. Jesus não marcou a hora de vir. Vocês da igreja ficam bem, ficam em santidade, não cometam pecado, porque no dia X, na hora tal, eu vou vir. E eu quero todos vocês na igreja. Você sabia que Mateus capítulo 22, que a gente já pregou aqui, quando fala daquela festa, na verdade aquilo ali é uma metáfora de uma festa. Aquilo ali não era uma festa real. Aquilo ali era um convite para ver a disponibilidade daqueles pelos quais Cristo morreu e daqueles pelos quais já conheciam as profecias, se eles estariam dispostos a estar no dia, na hora e no local certo. Mas como nós não sabemos o dia e nem a hora do local certo, nós precisamos estar todo dia e toda hora pensando em estar no local certo. Vocês podem não acreditar, mas, de acordo com as Escrituras, um dos locais mais propícios para a segunda vinda de Cristo, todos estiverem reunidos, vai ser dentro de uma congregação. Não estou dizendo do espaço físico, mas provavelmente, baseado em algumas leituras, nós podemos entender que quando Cristo voltar, aqueles que estiverem reunidos no nome dele, serão aqueles que menos sofrerão, porque estarão preparados. Talvez não estejam juntos aqui, fisicamente, mas em propósito de oração. Porque nós estaremos fazendo o quê? Orando, esperando até que o Senhor possa chegar. E vai vir de um momento em que nós não esperamos. Talvez você esteja se fazendo uma pergunta assim, tá? Por que Jesus está demorando tanto? Você já fez essa pergunta? Tá certo aqui? O slide está acompanhando direitinho? Por que Jesus está demorando? Poxa, Jesus já podia ter voltado, né?
Ou será que os seus planos são mais importantes do que a vinda de Jesus? Se eu fizesse uma convocação aqui, irmãos, vamos orar, vamos passar aqui a noite toda, sei lá, uns 3 domingos direto, orando para que Jesus venha. Retorne. Será que a metade da igreja estaria disposta a cumprir esse sacrifício de estar orando? Aí talvez você se pergunta, então por que Jesus está demorando tanto, né? Segundo a Pedro 3:8-9. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Propício para o dia de hoje, para o nosso momento hoje, arrependimento. Então a gente sabe que Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós vimos o testemunho do próprio Cristo com os apóstolos, nós vimos o testemunho dos anjos. Nós não sabemos o dia e nem a hora que ele vai voltar. Sabemos que é um evento extremamente importante, é um evento que a igreja anseia, porque a igreja não pode se reunir a não ser por esse propósito. A igreja não pode se reunir por fins políticos, a igreja não pode se reunir por fins sociais, a igreja não deve se reunir simplesmente para poder satisfazer o desejo dos membros. A igreja se reúne com o propósito de estar orando, esperando e vigiando pela segunda vinda de Cristo, senão não teria motivo da igreja existir. A igreja não deve existir como um movimento político. A igreja ela não deve existir como um movimento social, simplesmente de ajudar fulano, beltrano, grupo tal, grupo A, grupo B. Isso já é característica daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Isso já deve fazer parte daqueles que são eleitos e escolhidos. Mas a igreja se reúne com o propósito de dizer: Maranata, hora vem Senhor Jesus. É o único motivo pelo qual nós saímos da nossa casa. Para glorificar o Senhor na esperança, na expectativa e no desejo de que Ele venha mais rápido. Não pode ter um desejo maior para os crentes do que o retorno e a vida de Cristo, do Rei, do dono da igreja. Porque se todo domingo a gente se reunir com um propósito diferente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos que ter a mesma mentalidade. Nós temos que ter o mesmo propósito, que é orar e esperar o retorno de Cristo. Hoje nós não vamos falar, mas numa próxima oportunidade, poderemos falar de quão pavoroso vai ser esse dia para aqueles que estão fora de Cristo. Quão pavoroso, assombrado, difícil, tenebroso, cruel vai ser para aqueles que estão fora de Cristo. Mas quão esperançoso e agradável vai ser a segunda vinda para aqueles que estão esperando. Para aqueles que dia e noite estão orando, estão pedindo para que o Senhor venha. E não estão colocando as suas vontades no lugar da vontade de Deus. Talvez você fez essa pergunta, por que Jesus está demorando? Segundo a Pedro respondeu. Talvez uma outra pergunta, como estará o mundo quando Jesus voltar? Sem você ler, eu queria que você pensasse, como é que vai estar o mundo quando Jesus voltar? Está fácil de saber, né, irmãos, hoje, né? Como Jesus como o mundo vai estar. Tem alguns que são até muito otimistas. Tem alguns que acreditam que Jesus vai voltar depois que o evangelho tiver sido pregado. Esse grupo é conhecido como pós-milenista, né? São aqueles que acreditam que depois que o evangelho for pregado em todas as nações, que tudo estiver maravilhoso, calmo, tudo preparado, parará, papai, a trombeta vai tocar e Jesus vai voltar. Para o outro grupo, conhecido como os pré-milenistas, eles acreditam que Jesus vai voltar, mas antes a igreja vai subir. A igreja não vai passar pela tribulação. Mas como nós não somos nem pós e nem pré, pelo menos a igreja é amilenista, nós cremos que o reino de Jesus já foi instaurado e a qualquer momento ele pode voltar. E a igreja ela vai passar pela tribulação, ela precisa passar porque ela precisa ser provada, ela precisa estar no centro da vontade de Deus. Então nós criamos essa expectativa no nosso coração. E aí, como é que vai estar o mundo quando Jesus voltar? Será que o mundo vai estar em paz? Será que tudo vai estar perfeito? Será que os nossos filhos vão estar tudo fazendo a nossa vontade? Será que o esposo vai estar fazendo a vontade da esposa? Será que as crianças estarão tudo bem?
Será que não vai ter mais morte, não vai ter briga? Será que o evangelho já vai ter sido pregado? Será que todas as igrejas estarão em plena comunhão? Será que tudo que os irmãos estiverem fazendo vai estar tudo em pleno acordo? A Bíblia diz em Mateus 24, 37 a 39, pois como foi dito nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como que será a vida do Filho? Pois como foi dito nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será no dia da vinda do Filho do Homem. Ou seja, a galera não vai estar nem aí. Uns vão estar casando, outros vão estar lá na festa, outros vão estar lá no show de fulano, alguns vão estar na igreja, mas a grande maioria vai estar nos bailes da vida, no mundão, tomando a cerveja, no estádio de futebol, vendo o jogo e nem aí para a igreja. Só vão se ligar quando a arca estiver passando, estiver morrendo afogado, aí vai ser tarde demais, não vai ter como mais entrar. Então a palavra já nos deu esse sinal de como vai ser esse dia, de como nós deveríamos estar e de como a igreja precisa estar. Então, será a vinda do Filho de Deus uma surpresa para muitos, uma tragédia para muitos, mas uma alegria e uma recompensa para outros tantos mais também. Para aqueles que estão realmente esperando em Cristo, para aqueles que realmente estão buscando, esse vai ser um grande e glorioso dia. Será a vinda do Cristo uma altura para a recompensa? Talvez você também pode se perguntar, né? O que eu vou receber nesse dia? Estou fazendo tanta coisa, eu vou na igreja todo domingo, estou ajudando os pobres, estou ajudando os necessitados, né? Eu vivo só a minha vida para Deus, tudo que eu faço é para Deus. Será que... Você já se fez uma pergunta, irmãos? Será que o que você está fazendo hoje, pensando que é para Deus, será que realmente é para Ele? Ou você está fazendo para satisfazer o seu ego? Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá cada um segundo as suas... A Bíblia diz em Apocalipse 22, 12, quem é injusto, faça injustiça ainda, quem está sujo, suje-se mais ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se mais ainda. O que o texto está querendo dizer? Que quem estiver fazendo coisa errada, vai continuar fazendo. Quem estiver buscando coisa injusta, vai continuar buscando. Mas a igreja que está fazendo aquilo que é certo e buscando ser santa, vamos continuar buscando a santidade. Porque sem a santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. E nós sabemos que santidade é um processo. E vou falar algo aqui que talvez vocês não concordem, mas a santidade é um processo. E a igreja nos ajuda muito a permanecer firmes e santos na nossa convicção. Sabe por quê? Porque é o único local que a gente ainda ouve falar as verdades do Evangelho, são nas igrejas. O único lugar que você tem oportunidade, porque você pode falar assim, mas eu faço isso em casa. Mentira! 99,9% das vezes vocês não fazem. Eu não faço. Porque nós temos tantas atividades no dia a dia que nós não conseguimos fazer uma devocional em casa. Eu ganhei um presente de um irmão aqui, do Leandro, para fazer uma devocional. Vocês não sabem quão difícil é levantar de manhã e fazer uma devocional. O diabo não deixa. As coisas não deixam. Mas o momento que a gente tem de fazer uma devocional, muitas vezes, e aprender, é dentro da igreja. É onde vocês estão hoje, é onde muitos estão reunidos hoje. E simbolicamente essa é a arca. Simbolicamente essa é a arca. Porque enquanto muitos vão estar lá brigando, casando, dançando, outros tantos vão estar dentro, glorificando a Deus. E parece brincadeira. Naquele momento em que a trombeta soar e que Jesus voltar, muitos poderão estar passando lá fora, vão querer entrar, mas não tem como mais entrar. A porta vai estar fechada. E por que Jesus regressará? A última pergunta. A Bíblia diz em Hebreus 9, 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, presta atenção, uma vez para lavar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam a salvação. Você está esperando isso? Tem buscado?
Na segunda vinda de Cristo, finalmente teremos a completa realidade da nossa salvação. A Bíblia nos ajuda a entender 1 Coríntios 1, 7 e 8, de maneira que nenhum dom vos falta. Eu achei isso aqui muito importante para terminar. Você acha que falta alguma coisa em você para você continuar servindo Deus em santidade, em louvor, honra e glória? Não está faltando nada. Tudo que você precisa, você já tem. Você tem Bíblia em casa, você tem Bíblia aí agora. Você tem uma igreja para você estar todo domingo adorando. Você tem dons que o Senhor te deu e que estão escondidos aí porque você tem preguiça de manifestar eles. E se você não manifestar esses dons, vai ser cobrado. Na verdade, não será cobrado, vai ser tirado de você e vai ser dado a uma pessoa que tem muito mais. Já viu aquela pessoa na igreja que é aquele que faz tudo? Até preocupa a gente, né? O cara faz tudo, ele canta, ele dança, ele prega, ele ora, ele oferta, ele faz tudo. Ele tem uma quantidade de dons muito grande. Sabe por quê? Porque você tem e não quer usar. Você está com preguiça, está com medo, está escondendo um dom que Deus te deu. Então a palavra que fala que nesse percurso da segunda vinda de Cristo, ele fala de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardais a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim. Por isso que nós pregamos que o crente não perde a salvação. Porque a nossa preservação não está na nossa força. A nossa preservação não está no nosso querer, mas está no sangue de Cristo que foi derramado na cruz. A nossa preservação, a nossa perseverança não está no nosso livre-arbítrio, na nossa vontade, mas está no coração de Deus, que é Jesus Cristo. Está na vontade de Deus que foi manifesta em Cristo Jesus, que derramou o sangue dele na cruz do Calvário, para que você entenda que ele vai voltar. E ele vai pegar a igreja dele, e ele vai levar a igreja dele. E aqueles que não estão em Cristo Jesus, vai ser um dia muito difícil. O qual também vos confirmará até o fim para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu te pergunto, pode pular e fazer um favor. E aí? Você está, acende a luz, por favor. E aí? Você está preparado? Bom, amados, se alguém falar assim, preparado eu não estou no caminho, não é uma resposta aceitável. Você precisa estar preparado. Mas para estar preparado, você precisa usar os dons que Deus te deu. As ferramentas que Deus te deu. Você tem capacidade de estar orando, de estar vigiando, de usar as armaduras de Deus, de se afastar do diabo, de correr dele, de fugir da aparência do mal, de fazer aquilo que é certo, de ter os seus olhos bons. Se os seus olhos forem bons, tudo vai ser bom. Tudo que acontecer vai ser bom. Se o telefone cair no chão e quebrar, glória a Deus. Se o som não funcionar, glória a Deus. Se a mensagem não foi a que eu esperava, glória a Deus, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que não seguem a vontade da carne, mas seguem e são guiados pelo Espírito Santo. Então, você está preparado? Se você está preparado, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Se você não está preparado, ore também e fala, Senhor, eu preciso estar preparado, porque eu não sei o dia nem a hora. A gente só vai prestando atenção nesse preparo quando a gente vai ficando mais velho. Porque quando a gente é novo, a gente acha que não vai acontecer nada. A gente não está nem aí para nada. É aquele ditado, vamos para a igreja hoje, semana que vem eu vou. Irmão, eu vou, tá? Fica tranquilo. E chega nos 25, vamos na igreja, hoje eu não posso, porque tem algo muito importante. Beleza. Quando chega nos 35, vamos para a igreja. Não, hoje eu tenho uma cervejinha, meu time vai jogar, tem um churrasquinho na casa do irmão, um aniversáriozinho lá, beleza. Quando chega nos 45, eu vou lá na igreja hoje, não tem nada para fazer, né? Quando você vai ficando mais velho, que você vê que a senha pode ser tocada a qualquer momento, aí você fala assim, eu preciso estar preparado. A gente não sabe qual é o nosso número na senha, né? A gente está com a senha na mão. Está todo mundo aqui com a senha na mão. Pode chegar o número. Na hora que esse número chegar, não tem como você passar para o irmão que está do lado. Assim. Sabe quando você vai num banco, não sei se já aconteceu isso com você. Às vezes tem uma pessoa, um caixa de banco, você gosta daquela pessoa, né? Ou você quer comprar uma coisa num caixa de supermercado, odeia aquela menina que fica lá te olhando, passando com a cara ruim, que você fala, irmão, o cara pode vir na minha frente, né? Você deixa passando e aí você vai retardando. Mas quando fala da senha da eternidade, não tem como. Se for o número 6 é o 6, o 7 é o 7, o 8 é o 8, o 9 é o 9. A única coisa que nós temos que fazer é esperar.
mas vigiar, para que possamos estar preparados. Amém? Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor.